Queridos, existe um assunto na química e que cai no vestibular demais e que vocês têm muita dificuldade. Chama-se estequiometria, chama-se cálculo estequiométrico e a minha recomendação, como nesse caso, nesta questão do Enem, eu recomendo o uso do fator unitário. Existem inúmeras aulas no nosso canal e inúmeros exemplos. Hoje, nesta aula, temos mais um, justamente dentro do assunto que nós estamos tratando sobre ligações de hidrogênio, sobre álcool, água, etc. Bom, a questão é a seguinte: o esquema, esse esquemão, o esquema ilustra o processo de obtenção do álcool etílico a partir da cana-de-açúcar. Falamos na aula passada das bebidas etílicas, que utiliza o álcool etílico. Da onde ele é obtido? Nos Estados Unidos é a partir do milho, cuja finalidade maior é a alimentação. Aqui no Brasil, nós produzimos o álcool a partir da cana-de-açúcar. É totalmente renovável, planta que dá. Bom, a partir de 1 tonelada de cana-de-açúcar, com a respectiva trituração, se obtém garapa e um bagaço. E 250 quilogramas de bagaço. Esse bagaço serve de combustível para usinas termoelétricas. Muito bem. E da garapa, face a concentração e a cristalização, e da garapa se obtém o açúcar escuro, aquele que nós encontramos no mercado com o nome de açúcar mascavo, que diz que é melhor e tal. Bem, o açúcar mascavo e o melaço. Então, para cada tonelada de cana-de-açúcar, tira-se 250 quilos de melaço, que também é chamado de mosto, porque no processo de fermentação, o melaço vai se chamar mosto fermentado. Se é um mosto fermentado, admite-se que esse melaço também recebe o nome de mosto, que não está fermentado. Muito bem. O açúcar mascavo, o açúcar escuro, transforma-se no açúcar comum sacarose, o C12H22O11, através de um refino. E neste refino usa-se muita cal hidratada, hidróxido de cálcio. Então, há uma restrição quanto ao açúcar comum pela utilização exagerada de cal ao comer açúcar branquinho, esbranquiçado pela cal. Muito bem. E o açúcar mascavo produziu separadamente o melaço. O que sobra é o melaço, que eu chamo de mosto. Fermentando esse mosto. Na próxima questão, nós vamos ver novamente o processo de fermentação. A fermentação desse melaço, ou mosto, obtém-se o mosto fermentado e o vinhoto. Com o vinhoto não se faz nada. E, infelizmente, esse vinhoto, em muitas localidades, em muitas ocasiões, criminosamente é jogado no rio. Aí, as bactérias que se alimentam vão agradecer. E, claro, polui. O vinhoto não pode ser jogado nos rios e mananciais. O mosto, uma vez fermentado, sofre destilação. E na destilação, o produto de cabeça, que eles chamam, o produto principal, é o etanol. 70 litros de etanol. Então, para as nossas contas, daquela tonelada de cana-de-açúcar, obtém-se 70 litros de etanol.
é o principal desse processo. O objetivo era produzi-lo. E o resíduo é o óleo fusel, ou vinhaça, também chamada. E outros resíduos. Bem, aí então surge a pergunta do Enem, cuja resposta é apenas uma escolha de 5 alternativas nessa questão. Em 1996, foram produzidos no Brasil 12 bilhões de litros de álcool. A quantidade de cana-de-açúcar em toneladas que deve ser colhida para este fim foi aproximadamente quer dizer, para se obter 12 bilhões de litros de álcool, quanto de cana-de-açúcar tem que ser colhida? Foi colhida para obter esta quantidade. Daí a escolha para você. Então, a finalidade dessa aula é te tranquilizar. Meu amigo, fica calmo, fica calmo. Tenha por objetivo 2 coisas. Descobrir nesse texto muito interessante o valor dado. Qual é o valor dado na questão? Este valor dado, ele não pode estar relacionado com ninguém. É um valor isolado. O valor dado e o valor que você vai perseguir, o valor desejado, bem como desejado, bem como as tantas aulas que nós já demos, você pode revê-las, o valor desejado. Bem, qual é o valor que tu tens no texto e qual é o valor que tu deseja? Pois vamos começar pelo valor desejado. O que tu quer? Qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é a quantidade de cana-de-açúcar em toneladas, certo? Então, tu quer a quantidade de cana-de-açúcar em toneladas. Então, eu vou estabelecer aqui o nosso tradicional XT. X incógnito, T é o símbolo de toneladas, de cana-de-açúcar. Esta é a pergunta. A quantidade de toneladas de cana-de-açúcar é o valor desejado. E qual é o valor que eu tenho dado para chegar nesse valor desejado? Vamos ao texto. Em 1996, foram produzidos no Brasil 12 bilhões de litros de álcool. Ponto. Acabou. Os 12 bilhões de litros de álcool é um valor dado, estatístico, um valor correto. Naquele ano foi isso. Pois então esse é o valor dado para você, cara. Então vamos trabalhar. O que eu tenho? Eu tenho 12 bilhões de quê? De quilos, de toneladas? Não, 12 bilhões de litros. Litros escreve-se assim e o resumo, o símbolo de litros é L maiúsculo. 12 bilhões de litros de álcool. No nosso caso, o nosso álcool é o etanol. Pronto, está aqui o valor dado. Se o valor dado está determinado, vou já descobrir o valor que eu desejo. Como é que eu vou sair de bilhões de litros de álcool para toneladas de cana-de-açúcar? Através de identidades que eu descubro. Identidades. O que são identidades? Identidades são valores que se correspondem. E quais são os valores nesse texto que se correspondem? Diga para mim, quais são as identidades? Primeira identidade que eu vou precisar resolver é a palavra bilhão. Porque aqui eu tenho bilhão e aqui eu tenho toneladas. Então vamos tirar o bilhão da jogada. O que é bilhão? Vamos lá? 1000, milhão, bilhão. Então, 10 na nona significa bilhão.
Ótimo. Se eu sei o que significa bilhão, eu posso, então, a partir da identidade, estabelecer um fator unitário. O que é fator unitário? Como a palavra mesmo diz, é um fator que vale 1. Qual é o fator unitário que eu vou utilizar com esta identidade? Este número corresponde a esta palavra. Se é verdade que 10 na nona corresponde a 1 bilhão, eu vou colocar 10 na nona de numerador e vou colocar 1 bilhão de denominador. O número 10 na nona não corresponde a 1 bilhão? Corresponde. Ora, se a grandeza de cima corresponde à grandeza de baixo, este quociente não vai ser 1, é o fator 1. Este quociente vale 1, porque a quantidade de cima, a grandeza de cima, corresponde à grandeza de baixo. Posso, naturalmente, fazer o contrário. Eu posso dizer que 1 bilhão corresponde a 10 na nona. A grandeza de cima não é igual à grandeza de baixo? Pois bem, tu está falando do número 1. É o fator unitário, que eu posso usar desta maneira ou desta maneira, do jeito que eu precisar. Então vamos ao texto. Eu tenho um valor dado, e esse valor dado eu vou multiplicar por 1. Meu querido, o que acontece quando uma grandeza é multiplicada por 1? A grandeza vai se manter, mas a unidade da grandeza vai se corrigir. Se o meu objetivo é cair fora, quero cair fora de bilhão, não tenho nada de bilhão, eu tenho que falar com toneladas. Se a palavra bilhão está me incomodando, eu vou colocar o bilhão embaixo. Quer dizer, eu vou pegar aquele fator unitário que me ajude a resolver o meu problema. Esse fator vale 1, mas esse fator tem bilhão em cima. E para eu cancelar o bilhão que está em cima, o meu bilhão tem que estar embaixo. Aí, esse 1 bilhão cancela com aquela palavra bilhão. E vou colocar o correspondente em cima. E em cima fica quanto? 10 na nona. Pronto. Então, o que sobrou? Não quero saber. Eu vou para frente. Agora, se eu quisesse saber, seria o quê? Seria 10 na nona, 12 vezes 10 na nona litros de etanol. Sobraram as outras grandezas. A grandeza, o número 12, a letra, a grandeza litro e a palavra etanol. Só a palavra bilhão que eu cortei. Tem que ser honesto. Eu só posso cancelar o que eu posso simplificar. Bom, acabou por enquanto, mas eu não cheguei em toneladas de cana-de-açúcar. Então eu vou ter que procurar no texto uma informação, uma segunda informação, uma segunda identidade. Se a primeira identidade foi aquela, vamos escrever aqui. A segunda identidade. Existem problemas, meu querido, que você faz 5, 6, 7, 8 identidades. O texto oferece esta chance. No nosso texto, qual é a identidade que vai servir para nós? Me ajuda. O que você acha? Eu estou com litros de etanol e estou com toneladas de cana-de-açúcar. Procura um pouquinho no texto aonde pode, por acaso, encontrar litro de etanol. Ora, litro de etanol eu encontro lá, ó. Ó, não está dizendo 70? Os 70 litros de etanol. E aonde que tem tonelada de cana-de-açúcar? Lá, ó, lá no comecinho. Não está lá toneladas, 1 tonelada? Meu querido, 1 tonelada de cana-de-açúcar não corresponde a 70 litros de etanol? Feito o jogo. Feita a identidade. Posso tranquilamente dizer que 1
tonelada, eu vou pegar a palavra com o símbolo T, que significa tonelada. Uma tonelada de cana de açúcar corresponde a quanto? Uma tonelada de cana-de-açúcar corresponde a 70 litros. Corresponde a 70 litros. De quê? De etanol. Meu querido, tonelada nunca foi igual a litro. Mas uma tonelada de cana-de-açúcar equivale a 70 litros. Então, o conceito de identidade é o conceito da grandeza. Essa grandeza cana-de-açúcar em tonelada corresponde à grandeza 70 litros de etanol. Uma vez que eu encontrei a identidade, eu posso partir para fatores unitários. Então, vamos lá. Quais são os fatores unitários? Um deles eu vou utilizar. O unitário. O fator unitário que eu posso compor nesse momento é dizer que uma tonelada de cana de açúcar esta grandeza, uma tonelada, sobre 70 litros de etanol. Essa grandeza, meu querido, quanto que vale? Por que 70 toneladas de cana-de-açúcar sobre uma tonelada de cana-de-açúcar sobre 70 litros de etanol vale 1? Porque a grandeza de cima corresponde à grandeza de baixo. Ouso dizer que uma tonelada de cana-de-açúcar é igual a 70 litros de etanol. Claro, se fossem 2 toneladas, equivaleria a 140. Claro, é tudo proporcional. Muito bom. Então, eu agora tenho um fator que vale 1. Esse fator pode ser invertido. Posso também afirmar que 70 litros de etanol, ele no numerador, sobre uma tonelada de cana de açúcar, este quociente, 70 litros de etanol sobre uma tonelada de cana-de-açúcar, esse quociente também é 1. Eu, de uma identidade, crio 2 fatores unitários. Qual dos 2 eu vou utilizar? Aquele favorável no momento. Ora, no momento, o que está me atrapalhando? Porque esse valor dado vai chegar no valor desejado através de simplificações. E qual é o fator unitário? O fator unitário será um quociente, onde a grandeza de cima equivale à grandeza de baixo, de forma a simplificar as unidades que eu tenho e que são indesejadas. Eu não desejo mais. O que eu desejo é essa unidade. Então, eu vou trabalhar com uma unidade que tenha litro de etanol embaixo. A unidade que tenha litro de etanol no denominador vai ser útil. Por quê? Porque o litro de etanol tem que cair fora. Não é litro de etanol que eu quero na resposta. Na resposta eu quero toneladas de cana-de-açúcar. Portanto, daqueles 2 fatores unitários, eu vou utilizar aquele que me seja útil. E será útil para mim se eu colocar 70 litros de etanol no denominador e colocar no numerador uma tonelada de cana-de-açúcar. Meu querido, cálculo estequiométrico não é fazer conta de multiplicar, conta de dividir, que você não sabe direito, sem calculadora. Não é nada disso, é raciocínio. O que aconteceu? Aconteceu que as unidades indesejadas, porque não estão no final, não estão no valor desejado, as unidades como bilhão foi cancelado
pela unidade bilhão na contramão, numerador e denominador. A unidade litro de etanol, também indesejada na resposta, será cancelada por litro de etanol, no denominador, cancelando, simplificando. O que sobrou? Sobrou apenas, tão exclusivamente, tonelada de cana-de-açúcar, que é o que nós queríamos. E sobrou um número. Que número que é? O número que sobrou foi o número 12 no numerador, que vai multiplicar o número 10 na nona, que vai multiplicar o número 1. Esses são os números do numerador. E no denominador, que número que sobrou? O número 1 e sobrou o número 70. Pronto. As unidades já vimos, toneladas de cana-de-açúcar. Então, meu querido, chegou-se no final, sem sofrimento nenhum. E, devido à quantidade exagerada de questões do Enem, a velocidade, o tempo é importante. Olhando para essa quantidade de números, sem nenhum sofrimento, você vai cancelar um dos zeros da potência 10 na nona. Esse zero de baixo, cancelando com a potência 10 na nona, vai sobrar 10 na oitava. Ora, com a potência 10 na 8, tu já procura na resposta alguém que tem essa potência e crava a letra A, tranquilo, deixando, sobrando tempo para depois verificar. 12 dividido por 7. Aí tu faz a velha conta de dividir com vírgula. Quanto? 12 dividido por 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 12? Cabe uma vez só. Subtrai de 12, então isso vai te dar 5. Bom, não dá para continuar, então chama para o céu te manda um zero. Manda um zero, mas cobre uma vírgula. Lembra quando você fazia isso quando era lá da quinta, sexta série? Agora, quantas vezes o 7 cabe dentro dos 50? 7 vezes, porque 7 vezes 7 dá 49. A resposta é 1,7, exatamente como está previsto na alternativa A. Então, qual é o valor desejado? 1,7, 10 da oitava toneladas de cana-de-açúcar. Então, substituindo, temos o número final. 1,7 vezes 10 na oitava. Pronto. Isto é estequiometria da baratinha, sem sofrimento. Tote ao seu dispor.